O nome do Babenco ficou bem alto nesses últimos meses por conta do documentário da Bárbara Paz sobre ele, que tinha sido escolhido do Brasil para tentar garantir uma vaga no Oscar desse ano. Infelizmente, o filme não passou na fase da pré-lista, e isso envolve vários motivos e problemas no nosso cinema hoje em dia, algo que eu não vou falar aqui hoje, mas que de qualquer maneira acabou sendo para mim um incentivo para ir atrás de alguns filmes dele que eu ainda não tinha visto. Eu nunca fui muito fã do Babenco, na verdade eu nem gosto da maioria dos filmes dele, mas foi assistindo Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, o seu segundo filme, lançado em 77, que eu reparei algo que me chamou bastante a atenção. As cenas do personagem na cadeia me lembraram bastante o clima e até alguns acontecimentos do seu filme seguinte, Pichote, A Lei do Mais Fraco. E olha, foi só aí que eu reparei em como os presídios são um cenário recorrente na filmografia do diretor, sendo um elemento crucial dos seus filmes mais importantes e aparecendo de diferentes formas, seja apenas como uma cena ou breves sequências, Sou quase sem moldura. como um ato inteiro do filme, Vamos! ou até sendo o tema e a locação principal da obra. Eu já devia saber disso, garoto. Então hoje vamos tentar ver de onde vem esse quase fascínio pelas prisões e como o diretor usa isso nos seus filmes. Vamos, não quero demora com isso. O primeiro ponto interessante de se pensar no tratamento dos presídios no cinema está em como isso é fortemente ligado com o anseio em explorar um espaço tipicamente desconhecido e sempre apontado como perigoso para nós. Nos roteiros, isso costuma ser apresentado pra gente através do olhar e do tratamento que um personagem, geralmente o protagonista, recebe na situação. Essa é a forma do cinema nos apresentar os dilemas do comportamento do indivíduo fora da sociedade, usando seus elementos para que a gente se imagine ali dentro. E é justamente se aproveitando da posição do desconhecido e perigoso que os primeiros filmes do Babenco fazem isso usando até alguns elementos do terror. Ele cria situações aflitivas que, ao mesmo tempo que nos fazem pensar em como a gente lidaria com aquela situação, também nos fazem ficar aliviados e não ter que passar por nada disso. Bom você tomar, maninho. Se não toma hoje, vai ter de tomar amanhã. É um artifício moralista ligado à própria funcionalidade dos presídios. Eu e muitas pessoas temos nossas críticas com esse tipo de representação, sobre como o retrato da violência, seja do encarceramento ou de outras questões sociais, acaba gerando uma certa idealização e culto à imagem de um artista preocupado com essas causas. Porque afinal, o clima aterrorizante em algumas dessas obras só funciona porque há um choque de classes entre quem filma e quem é filmado. O que nos leva à verdadeira raiz desse tema, que são as dinâmicas de poder. Um desses amiguinhos que meteu isso na minha cabeça na base da porrada tá saindo daqui agora, ó. Por que vocês não perguntam isso pra ele? Sobre esse assunto, você talvez já tenha ouvido falar em Michel Foucault e no seu livro Vigiar e Punir, que fala exatamente da origem e propósito das prisões nas civilizações humanas. Ele analisa justamente as reformulações e estruturas do papel da punição e vigilância nos presídios para compreender as organizações de poder e controle em toda a sociedade, seja dentro ou fora dessas cadeias. Eles vão sempre achar um jeito de encher meu saco. É sobre esse conflito que as histórias dirigidas pelo Babenco giram em torno. Em Lúcio Flávio, a punição do presídio está totalmente ligada ao período da ditadura militar, ou seja, uma situação de extrema repressão. Economia para o Estado e segurança para a sociedade. O aprisionamento aqui envolve principalmente a tortura, que está vinculada à ideia do suplício, a arte de causar a dor. Nos casos da ditadura, a finalidade disso, além do sofrimento punitivo, digamos assim, era ser o mais severo e cruel possível mesmo, como uma ideia de arrancar as confissões de crimes e subversão do torturado, mas além disso, gerar traumas e marcas nessas pessoas que serviriam de lembrança e aviso para qualquer eventual tentativa de crimes semelhantes. Torceram meu braço até quebrar. Mas mesmo assim eu resisti. Mas depois, meu irmão, me botaram no pau de arara. Me queimaram com um toco de cigarro aceso. O suplício penal não corresponde a qualquer punição corporal. É uma produção diferenciada de sofrimentos, um ritual organizado para a marcação de vítimas e a manifestação do poder que pune. Ou seja, através da história repleta de momentos de ação e planejamento de assalto em Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, o conflito com a autoridade, a relação de poder, só mostra sua maior manifestação através da prisão desse cara, quando a gente, enfim, pode entender as dimensões da punição na ditadura militar, representando toda a relação da sociedade brasileira naquela época. Essas dinâmicas também estão presentes nos outros filmes, mas representando as diferentes finalidades do presídio de acordo com o tipo de poder em cada período do Brasil. Pichote, por exemplo, já dialoga com a presença de um presídio em que a punição adota as medidas de reclusão da sociedade. O indivíduo, no caso a criança e o adolescente, é mandado para um reformatório que, em teoria, é construído pensando tanto na idade quanto elementos de classe, família e educação.
ou seja, aspectos que são extraídos se conhecendo e esperando receber pessoas de regiões e condições específicas para serem colocadas ali dentro. Vai morrer. Pai desconhecido, confere. Confere. Não à toa, o Babenco abre o filme com uma até nauseante explicação da vulnerabilidade social. Existem ainda aproximadamente nesse país 3 milhões de crianças que não têm casa, que não têm lar e que não têm origem familiar definida. Essa cena é bem emblemática. A distância entre a câmera e as casas, a ideia da equipe do filme num terreno elevado, o tratamento estatístico do discurso, isso também nos faz pensar em como a dinâmica de poder também está sempre fora das telas, nas histórias que são contadas. A vida do Fernando Ramos, o protagonista de Pichote, sempre vai dizer bastante sobre isso. É sobre esse sentimento de exploração que a ideia dos presídios também dialoga com um ponto fundamental do cinema, o sentimento de voyeurismo, que aqui no caso a gente pode chamar de um voyeurismo panoptista, porque, bem, é um termo chique e faz o meu argumento parecer mais inteligente. Respeito e sinceridade. O panóptico é um conceito idealizado por Jeremy Bentham, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, e popularizado pelo Foucault, que diz respeito ao que seria a arquitetura ideal de um presídio. A ideia é que há um pátio com uma torre no centro capaz de observar todas as celas da prisão, que são dispostas ao redor da torre no formato de um anel. Enquanto quem está na torre é capaz de ver com clareza todos os movimentos que acontecem em cada cela, os prisioneiros não são capazes de ver o que acontece na torre. Ou melhor, não são nem capazes de dizer se há alguém mesmo na torre. Os garotos são trocados por fora, né? Não, isso é herança da antiga administração. A grande punição do panóptico consiste no medo interno de estar sendo constantemente vigiado. Já no cinema, a ideia do voyeurismo diz respeito a como a presença da câmera naquela realidade nos permite enxergar espaços que nós não enxergaríamos ou não deveríamos estar enxergando se não fosse pelo recurso dessa arte. Ou seja, no cinema, nós somos os vigilantes da torre. A gente está observando com toda a clareza da imagem tudo o que acontece em tela. A gente tem detalhes, closes e outras informações que as personagens da história, os prisioneiros, digamos assim, não são capazes de obter. Estou perguntando onde está Lúcio Flávio. Cumprindo a sina dele. E é importante entender que o panoptismo pode servir de analogia para todas as estruturas da sociedade contemporânea. Ou seja, o estado de vigilância que persegue as personagens numa história está relacionado às suas ações morais. A gente, os espectadores vigilantes na torre, pode ser também o olho de toda a sociedade ao redor daquele universo, constantemente julgando as personagens, tendo um olhar privilegiado sobre as suas ações. E mesmo quando isso é supostamente algo positivo, como quando a gente sente empatia e se importa com a protagonista de um filme, isso também não anula o fato de que essa mesma empatia e importância só foi construída porque a gente ficou observando a sua jornada dentro da sua cela, a tela do cinema. Look, I don't explain my movies, it just ruins the emotion. É por isso que a ideia das prisões também está muito relacionada com o estado das personagens nos filmes do Babenco. O Lúcio Flávio, por exemplo, lida com o medo constante dessa vigilância. A ideia da prisão do filme é como um mal do ofício, uma consequência inevitável de punição decorrente da sua moral criminosa num sistema autoritário. Ele está preso nessa situação mesmo longe da cadeia, num estado constante de alerta, sofrendo a perseguição paramilitar. Não é assim. E o mais importante, tendo seu subconsciente tomado por pesadelos com a sua captura e morte. É diferente do símbolo da prisão que a gente vai ver em Pichote, que está muito mais ligado com a representação de uma ruína social. A violência altamente institucional, os órgãos negligentes de autoridade, a criminalidade e violência urbana são criadas no filme como as enormes paredes dessa cadeia, retratando a criança e a vulnerabilidade como a pior consequência de uma sociedade brasileira despedaçada. É que o Dito é muito criança. Ele não tá por dentro dessas transas, não. Ser de menor nessa situação e tá preso várias vezes é mencionado no filme como o melhor do que tá pelas ruas do Brasil, repletas de tantos perigos e violências. Ao mesmo tempo, a personagem do Pichote representa isso como uma condição meio inescapável, o destino de uma prisão perpétua para esse jovem. É uma perspectiva meio negativa que dialoga bastante com o sentimento que dominaria o Brasil ali nos anos 80. A ideia da década perdida, com a crise econômica e isso somado ao aumento da criminalidade nas periferias, são, querendo ou não, tratadas aqui com esse olhar panóptico que eu mencionei. Se eu conto tudo pra senhora, só chega e me entrega pros tiros, né? Algo mais ou menos semelhante ao que acontece em 2003 com Carandiru. O retrato aqui é precisamente sobre o presídio e a situação carcerária, só que a situação panóptica, dessa vez, tá no personagem do Drauzio Varela, uma figura tipicamente fora daquela realidade que serve para introduzir e guiar a gente por aquele espaço. Eu sabia que muitos daqueles homens não tinham demonstrado clemência diante de suas vítimas, mas a sociedade tinha seus juízes. Não me cabia julgar.
ao mesmo tempo que tinha eu a ver com aquilo. Diferente do que diz boa parte da equipe do filme, e até o próprio Babenco já disse, dá pra dizer que esse é um filme sobre massacre. Ele não é sobre uma tragédia, mas sim sustentado por essa violência. Afinal, filmes são sobre seus 20 minutos finais, e o espectador daqui sabe desde o começo qual é a sentença aplicada àqueles detentos. Seja pela denúncia, retrato histórico ou curiosidade sobre as vidas exterminadas, essa é a única prisão na filmografia do diretor que retrata o que ela realmente é. Agora aquele que chega dizendo que é do crime, com sangue no olho, esse faremos de tudo para atrasar a vida dele. Gente assim, a gente costuma esquecer aqui dentro. É até estranho comparar essa frieza com o que aparece em O Beijo da Mulher-Aranha. Diferente de todos os outros filmes, aqui a prisão representa, acima de tudo, a artificial imposição psicológica e moral para as personagens. É um artifício literal e simbólico de mostrar que elas são impedidas de ser quem são em sociedade, seja para refletir sobre transexualidade ou posicionamento político. You really want to know, Molina? I find you boring. Darling, you don't know page 1. O presídio daqui é como um teatro, um palco de reflexão em que tudo favorece o relacionamento da Molina e do Valentim. O Babenco retira daqui as verdadeiras bases dos presídios nesse processo de civilização ao abordar a profunda relação com o patriarcado, por exemplo. Se em Lúcio Flávio a tortura era explícita e agoniante, nos fazendo sentir o suplício, inclusive muitas vezes pela violência sexual, em O Beijo da Mulher-Aranha ela nunca é verdadeiramente mostrada. A gente só vê as suas marcas, os traumas e o que existe como resultado do Valentim em seu ideal de masculinidade. Stop crying! You sound just like an old woman! What's this between your legs, huh? Tell me, lady! O realismo ainda tá aqui, mas divide espaço com a abordagem sobre os sonhos, o pensamento crítico, os desejos e outras formas narrativas nessa busca pela liberdade e fuga. What about my movie? It might help you forget the pain. Diferentemente de todos os outros filmes, esse é o único que não tem um título que nos limita a essa frieza realista. Não tem um nome de nascimento ou apelido acompanhado por adjetivos de martírio, nem uma locação real, mas sim a condição liberta da Mulher-Aranha presa no corpo de Molina. He gazed up at the Spider-Woman and saw a perfect teardrop slide from under her mask. Na verdade, eu gostaria de fazer um vídeo inteiro só sobre essa metáfora da aranha no filme. Diz aí se você ia gostar de ver. Why do you always need explanations? Com esse vídeo, a gente viu que a representação de um espaço na arte dramática, num processo narrativo como cinema, pode ir muito além do que a sua mera percepção na realidade nos diz. Cada espaço, principalmente cada espaço relacionado às grandes estruturas de poder, comunica da sua arquitetura à funcionalidade prática, objetivos e valores que devem ser ressaltados como um propósito crítico e reflexivo pela arte. Mais do que isso, também é importante entender que o próprio processo narrativo, a criação de um filme, envolve essas inevitáveis estruturas na sua produção. Afinal, não se pode escapar da relação que o cinema, sendo feito por homens e mulheres, tem com todo o restante da sociedade. Então é importante encarar como a própria existência dessas obras também se relaciona com o espaço que ela retrata. Nós podemos ser observadores ou observados, mas, quando colocados em tela, todos nós estamos presos. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Eu sei que faz um tempinho que eu não posto vídeo, mas além de vários outros motivos, eu realmente estou pensando em fazer vídeos menos frequentes para focar na qualidade e não nessa quantidade semanal que o YouTube exige. Isso é basicamente assassinar qualquer chance do canal ser bastante recomendado e chegar em novas pessoas. Então uma forma de ajudar o Cinédito aí nessa luta contra o algoritmo é curtindo o vídeo e comentando alguma coisa, nem que seja só um elogio, só o que você acha de algum dos filmes que eu tô falando aqui, ou também, é claro, o de sempre. Sugestões sobre novos vídeos e sobre filmes também são muito bem-vindas. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para também saber quando sair vídeo novo. Uma outra forma de ficar por dentro disso, também acompanhando o canal nas redes sociais, @CinéditoBR em todas elas. E é isso. Eu realmente espero que você tenha gostado e eu novamente agradeço pela sua atenção e até mais.